Olá! Hoje o nosso tema é medida de tendência central. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, o que significa esse título? Medidas, nós sabemos, né? Medir alguma coisa. Tendência é que tendem a algo. E central vem de meio. Então, medidas de tendência central é a mesma coisa que tendência ao centro. E tendência ao centro, a gente fala que é o meio. E meio refere-se a médias. Então, o que nós estudaremos hoje serão média aritmética simples e média aritmética ponderada. Vamos começar pela média aritmética simples. Ela é uma medida estatística bastante conhecida pelas pessoas, por ser muito utilizada, por exemplo, pelos meios de comunicação. Provavelmente você já ouviu ou já perguntou qual foi a média da turma em determinada prova, ou qual a média do salário de um trabalhador. Então, média quer dizer meio, certo? E a média aritmética simples, ela é calculada fazendo o quê? Somando os valores e dividindo pelo número de elementos. Aqui eu tenho uma fórmula que representa a média aritmética simples. Então, o x com o traço em cima representa a média aritmética, tá? Então, x com o traço é o símbolo de média. Quando vocês verem a letra x com um traço em cima, vocês sabem que está se referindo à média aritmética simples. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os elementos que nós tivermos, vamos somar quantos forem e vamos dividir pelo número de elementos. Então, eu vou explicar melhor aqui. X representa os elementos e N é o total de elementos. Vamos entender através desse exemplo. As alturas de três amigas são 1,70 m, 1,45 m e 1,65 m. Qual a média das alturas delas? Então, se você quer saber a média, você vai colocar o x com o traço em cima, que é igual à somatória das médias. Então, você vai somar 1,7 metros mais 1,45 metros mais 1,65 metros. E você vai dividir pela quantidade de elementos, que no caso são 3 amigas, dividido por 3. A média é igual. Você vai fazer essa somatória, ou seja, 1,7 mais 1,45 mais 1,65. Tá? Então, aqui 70. Soma tudo. Dá 10, sobe 1. 7 mais 1 é 8, mais 4, 12, mais 6, 18. Sobe 1. Mantém a vírgula no lugar. 1 mais 1 mais 1 dá 3, mais 1, 4. Então, deu 4,80 dividido por 3. 4,80 você vai dividir por 3, seria como se fosse 48 dividido por 3. 48 dividido por 3 vai dar 16, certo? Só que não é 48, é 4,8. Então, vai dar 1,6 metros, ou seja, 1,60 m é a média de altura entre elas. Então, média de altura delas, certo? Então, isso seria uma média aritmética simples. Soma e divide pela quantidade de elementos. Agora, o que é uma média aritmética ponderada? Ponderada, gente, vem de ponderação. E quando você pondera as coisas, quem tem ponderação, analisa, pesa as coisas. Então, média aritmética ponderada refere-se a peso. Então, como que
nós vamos fazer para fazer uma média aritmética ponderada? Ele sempre vai dizer um peso. Esse peso pode ser, por exemplo, uma prova com valor equivalente a um determinado peso, que é o exemplo que eu vou colocar aqui. Ou, por exemplo, se você vai comprar algum produto, o peso seria quantos produtos você compraria, certo? Se você comprar um, você vai pagar, digamos, R$3. Agora, se você comprar 2, você vai pagar 6. Então, o peso seria a quantidade que você compraria, certo? Então, vamos aqui agora ver como que a gente calcula a média ponderada. A média ponderada, ela é calculada multiplicando os valores pelo peso, depois adicionando esses produtos, ou seja, essas multiplicações. E por último, dividindo pela soma dos pesos. Então, vamos a um exemplo prático. No quarto bimestre, em matemática, foram feitas 4 avaliações, sendo atribuídos a primeira e segunda peso 2 e a terceira e quarta peso 3. Qual a média de um aluno que tirou as respectivas notas? 4, 7, 8 e 2. Então, foram 4 provas e ele tirou essas notas. Diz que a primeira e a segunda tem peso 2. Então, 4 com peso 2, 7 com peso 2, 8, daí a terceira e a quarta é peso 3. 8 com peso 3 e 2 com peso 3. O que nós temos que fazer? Nós temos que multiplicar os valores pelo peso. Então, nós vamos fazer a média ponderada é igual a 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. Soma com 7 vezes 2, 14. Soma com 8 vezes 3, 24. E soma com 2 vezes 3, que são 6. E divide pela soma dos pesos. Quem são os pesos aqui? 2 mais 2 mais 3 mais 3. Por quê? Porque foram 4 provas, então cada uma com peso respectivo dela, certo? Então, a média ponderada é igual a 8 mais 14, são 26. Pera, vamos fazer o cálculo aqui do lado. 14, 24, 6 e 8. Vamos somar aqui. 4 mais 4 são 8, mais 8 são 16, mais 6 são 22. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. 52. Então, eu vou dizer que deu 52 e agora vamos somar aqui mentalmente. 2 mais 2, 4. Mais 3, 7. Mais 3, 10. Então, dividido por 10. Então, a média ponderada vai ficar 52 dividido por 10. Sabemos que dividir por 10 é voltar uma casa, né? Então, vai ficar 5,2. O que é 5,2? É a média do aluno no quarto bimestre, tá? Depende da escola, a média é 5. A nossa média é uma média 6. Então, depende da escola, ele pode ter conseguido aprovação no quarto bimestre ou, dependendo da escola, ele fica em recuperação. Ok? Então, compreender a diferença? Média simples, soma e divide pela quantidade de elementos. Média ponderada, multiplica cada valor pelo peso, soma eles e divide pela soma dos pesos. Por isso que a gente teve que somar eles aqui, ok? Eu vou dar mais 2 exemplos. Esse exemplo que eu vou colocar aqui é a respeito de redes sociais. Então, vamos lá. O pai de Gabriel, preocupado com o número de horas que o filho gasta acessando redes sociais, decidiu registrar o tempo diário de acesso do Gabriel
por um período de 7 dias, para uma posterior reflexão com o filho sobre seus hábitos. Durante os dias que fez anotações, encontrou os seguintes valores. 3 horas e 15 minutos o Gabriel ficou na internet. No outro dia, 2 horas e 45 minutos. No outro dia, 4 horas. No outro dia, 3 horas e 6 minutos. No outro dia, 6 horas e 7 minutos. No outro, 5 horas e 5 minutos. E no 7º dia, 4 horas e 17 minutos. Qual foi o tempo médio de acesso diário de Gabriel às redes sociais? Então vamos responder a letra A. Percebemos que nós não temos um peso, então isso trata-se de uma média aritmética simples. E o que nós temos que fazer quando a média aritmética é simples? Nós temos que somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Então, nós sabemos que foram 7 dias, por isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros. Então, vamos fazer a letra A. Essa aqui, gente, eu vou fazer somando um sobre o outro, que eu acho mais fácil, tá? Ou você coloca um ao lado do outro e divide por 7. Eu vou fazer primeiro a soma. Então, eu vou colocar aqui, 3 horas e 15 minutos. Como é uma soma, eu posso pôr um embaixo do outro. 2 horas e 45 minutos. 4 horas, 0 minutos. 3 horas e 6 minutos. 6 horas e 7 minutos. 5 horas e 5 minutos. E por último, 4 horas e 17 minutos. Vamos agora somar, porque a gente soma e depois divide pela quantidade de vezes que nós fizemos a soma. Vamos lá. 5 mais 5 são 10, mais 6 são 16, mais 7 são 23, mais 5 são 28 e mais 7 são 35. Então, sobe 3. Vou somar já aqui, ó. 3 mais 1, 4. Mais 4, 8. Mais 1, 9. Então, aqui dá 95 minutos. Lembram que quando é horas, minutos, segundos, a gente tem que finalizar a unidade. Então, deu 95 minutos. Agora, eu vou para horas. 3 mais 2, 5. Mais 4, 9. Mais 3, 12. Mais 6, 18. Mais 5, 23. Mais 4, 27, certo? 27 horas e 95 minutos. Vocês lembram, isso aqui é a matéria do ano passado, que a hora pode ultrapassar até 23 horas e 59 minutos, não é isso? Hora, então, quando for 24, completa um dia. Então, aqui, ó, 95 minutos não pode ultrapassar de 59. Lembram que os minutos máximo é 60? Então, a gente vai colocar aqui, ó, menos 60 minutos. E vamos somar mais 1 hora aqui. E isso aqui vai ficar 5 menos 0 dá 5. 9 menos 6 dá 3. 35 minutos. E 27 mais 1 dá 28 horas. Nesse caso, nesses 7 dias, ele passou 28 horas e 35 minutos nas redes sociais. Só que, para ser média, nós temos que dividir por 7. Então, nós vamos pegar aqui. A média vai ser 28 horas e 35 minutos dividido por 7 dias, que é a quantidade de elementos que nós somamos. Gente, aqui fica até simples, ó. 28 dividido por 7 é exato, 4 horas. E 35 dividido por 7 é 5 minutos. Então, nós podemos dizer que a média diária do Gabriel é 4 horas e 5 minutos por dia
Então, nas redes sociais. Média diária, certo? Então, essa seria a média diária dele nas redes sociais. Agora, a letra A, então, respondida, né? Letra B, comparando o tempo médio com os tempos reais. Isso aqui é a média e esse aqui é o real. Que Gabriel ficou nas redes sociais, qual é a diferença? Então, eu quero saber a diferença entre a média e o menor tempo. O que é diferença em matemática? Subtração. Então, vamos ver a diferença entre a média e o menor tempo. E vamos continuar a leitura. E qual a diferença entre a média e o maior tempo? Então, aqui, gente, vamos ter que fazer a letra B. Começar aqui. Diferença é uma subtração entre a média e o menor tempo. Qual foi o menor tempo? 3 horas, 2 horas, 4 horas, 3 horas, 6 horas, 5 horas e 4. Então, o menor tempo foi o de 2 horas e 45 minutos, certo? Esse aqui, ó, 2 horas. Esse foi o menor. Então, nós vamos fazer, a média é 4 horas e 5 minutos. Então, eu vou pegar 4 horas e 5 minutos menos 2 horas e 45 minutos. Gente, vocês lembram também disso? De 4 eu consigo tirar 2, mas de 5 eu consigo tirar 45? Não, né? Então a gente precisa transformar. Então nós vamos pegar emprestado aqui, ó, menos 1 hora e entra aqui como mais 60 minutos, tá? Então nós vamos ficar 4 menos 1 são 3 horas e 5 mais 60 são 65 minutos. Agora que eu tenho isso, eu consigo subtrair menos 2 horas e 45 minutos. Então, 65 menos 45 me dá 20, né? 20 minutos. E 3 menos 2, 1 hora e 20 minutos. É a diferença entre a média e o menor tempo. Essa é a diferença entre a média e o menor tempo, certo? Agora, ainda na letra B, esse é o, vou dizer, B1 e o B2. Diz assim, e qual a diferença entre a média e o maior tempo? Quem é o maior tempo? 3 horas, esse aqui é o menor, 4, 3, 6, acho que é o 6, né? 5 e 4, é o de 6 horas, esse aqui. Esse é o maior tempo. Como 6 é maior do que a média, que é 4, eu vou fazer a diferença do maior para o menor. Então, vai ser 6 horas e 7 minutos menos a média. 4 horas e 5 minutos. Só que agora eu consigo subtrair normal, não preciso transformar. 6 menos 4 são 2 horas, 7 minutos menos 5 minutos são 2 minutos, certo? Então, a média, a diferença entre as médias, a maior e, ou melhor, não é a diferença entre as médias, a diferença entre o maior tempo e a média é de 2 horas e 2 minutos. Então, essa aqui é a diferença entre o maior tempo e a média, certo? Então, respondida as duas questões. Ok? Compreender? Então, agora diz o pai do Gabriel que depois iria conversar com eles, né? Então, gente, cuidado aí com as redes sociais, não ficar perdendo tanto tempo em coisas, né, de rede social, mas fazer coisas que são úteis para você. Vamos lá. Questão 4, essa é a última. É uma questão que exige interpretação. Então, vamos lá. É do Enem de 2017.
Exame Nacional do Ensino Médio. Quem presta a prova do Enem entra em universidades, né, federais. Vamos lá. E também em algumas particulares. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada. Então, ó, já está falando que é média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos. Gente, quando vocês forem para a faculdade, vocês vão entender que a gente, na faculdade, eles trabalham com créditos. E o que são créditos? Créditos são as horas, aulas de atividade e práticas que o aluno faz na faculdade. Então, são horas-aulas. Como mostra o quadro, quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte. Porque na faculdade, não é que nem vocês agora no 7º ano que são obrigados a fazer todas as matérias que tem para aquele período. Na faculdade você escolhe o que você quer fazer por período. Só que no final do curso, você tem que ter feito todas as disciplinas relativas ao curso que você escolheu. Mas você vai vendo qual você quer fazer em cada semestre. Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação bom ou excelente, conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas. Então, já fez 4 provas das 5 disciplinas em que está matriculado. Mas ainda não realizou a prova da disciplina 1. Ó, não realizou a prova da disciplina 1, conforme o quadro abaixo. Para atingir seu objetivo, qual deve ser a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1? Bom, gente, lemos o problema, mas como eu sempre digo, um problema, uma única leitura não basta. Então, nós vamos ter que primeiro analisar, conforme diz aqui, ó, como mostra o quadro. Então, excelente é o aluno que atinge uma média maior do que 9, mas menor ou igual a 10. Então, ele está excelente. Lógico, né? Maior que 9, menor que 10. Ou igual a 10, tá perfeito. Bom, quando a média do aluno é maior ou igual a 7 e menor ou igual a 9. Ele está bom. Até 9 ele está bom. De 7 a 9. Regular, quando a média do aluno é maior ou igual a 5 e menor do que 7. Então, ele está mais ou menos. Ruim, quando a média dele é menor ou igual a 3, mas menor do que 5. Maior ou igual a 3, mas menor do que 5. Tá? Então, se ele está entre 3 e 5, ele está ruim. E aqui, péssimo, se a média dele for menor do que 3. Tá? Bom, então, sabendo disso, ele sabe que se ele for bom ou excelente, então, entre essa e essa, ele vai conseguir se matricular na disciplina que ele quer. Ele já fez 4 provas, ó. Prova 2, prova 3, prova 4, prova 5, das disciplinas, né? 2, 3, 4 e 5. E falta saber a nota dessa disciplina, que, aliás, é o número maior de créditos que ele tem. Então, diz que para atingir seu objetivo, que é estar entre o bom e o excelente, qual deve ser a nota mínima? Ou seja, a nota mais baixa que ele tem que tirar para conseguir entrar e se matricular nas disciplinas. Então, vamos ver aqui, gente. Se ele tem que estar entre bom e excelente, o mínimo que ele tem que tirar é 7. Porque, ó, diz, a média tem que ser maior ou igual a 7. Então, o mínimo é 7. Nós não sabemos a nota da disciplina 1. Então, nós vamos pôr um X aqui. Não sabemos. Mas nós sabemos que quando a média é ponderada, a gente tem que multiplicar pelos pesos. E no caso, o peso aqui são os créditos. Então, nós vamos ter que fazer 5 vezes 12, aliás, x vezes 12, né? Que nós não sabemos. 8 vezes 4, já vamos colocando aqui. 8 vezes 4 dá 32. 6 vezes 8,
que é 48. 5 vezes 8, que é 40. 7,5 vezes 10, que seria 75. Andando uma casa, né? 75. O que nós não sabemos é essa x vezes 12. Vê se vocês concordam comigo. A média, ela não é feita, a média ponderada, ela é feita pela soma dos valores que foram multiplicados, dividido pelo peso. Então, a média ponderada dele tem que dar 7. Vê se vocês concordam comigo. Eu vou então pegar esses valores, isso aqui seria 12x, porque x vezes 12 é 12x. Eu vou pegar, somar isso aqui, então eu vou dizer 12x mais 32 mais 48 mais 40 mais 75. Eu vou dividir pelos pesos. E quem são os pesos? Os pesos são os créditos que ele tem que ter feito. Então, esses seriam os pesos. Então, pela somatória dos pesos, que é 12 mais 4 mais 8 mais 8 e mais 10. Como que eu quero? É a nota mínima e o mínimo para ele ser bom ou excelente é 7. Então, eu vou dizer que isso aqui tem que dar igual a 7. Concordo? Vamos continuar agora. Eu não posso, com x, somar os numéricos. Então, eu vou reservar. Vamos ver quanto dá a somatória. 32 mais 48 mais 40 e mais 75. Somando. 2 mais 8 são 10, mais 5 são 15. Sobe. 3 mais 1 são 4, mais 4 são 8, mais 4 são 12, mais 7 são 19. Então, isso aqui dá 195. Então, eu vou dizer que 12x, porque eu não pude somar, mais 195, dividido por a somatória aqui. Será que a gente consegue fazer a somatória mentalmente? Não, prefiro somar. 12, 4 mais 8 são 12, então vai dar 12 mais 12, e 8 mais 10 são 18. Acho que aqui fica fácil, ó. 8 mais 2 são 10, mais 2, 12. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, vai ficar 42 a somatória, igual a 7. Eu estou com uma incógnita. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de isolar ela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, esse 42, ele está dividindo, realizando uma divisão. Eu vou passar ele para o outro lado, realizando uma multiplicação. Então, eu vou dizer 12x é igual, 12x mais, desculpa, não é igual aqui, 12x mais 195 é igual a 7 vezes 42. 12x mais 195 é igual a 42 vezes 7. 2 vezes 7 são 14. 4 vezes 7, 28, mais 1, 29. É igual a 294. Agora, eu vou continuar. 12x é igual a 294 menos 195. 12x é igual. 294 tem que subtrair, menos 195. 14, né? Menos 5 são 9. 8 menos 9 não dá, pede emprestado. 18 menos 9 são 9, e aqui ficou valendo 1. 1 menos 1, 0. Então, deu 99. Então, eu sei que isso aqui é 99. X é igual a 99 dividido por 12. Não vai dar uma divisão exata, certo? Mas nós temos que realizar a divisão. Vou por aqui, gente. 99 dividido por 12. Pensando 12 vezes 10 vezes 8 são 80. Então, 10 vezes 9 são 90. Então, tem que ser, o 12 tem que ser por 8. 12 vezes 8 são 96. Então,
vou tentar por 8. 12 vezes 8, 96. 9 menos 6 são 3. Vou continuar. 30 dividido por 12 vai dar 2, né? Porque 12 vezes 2 são 24. 30 menos 24 são 6. Quero continuar. 60 dividido por 12 que dá 5. 12 vezes 5, 60. Beleza. A média, aqui o x quer dizer, é igual a 8,25. Não é a média, é o valor da nota da disciplina 1. Então, que nós chamamos de x. Quanto é a nota mínima que ele tem que tirar para ser aprovado como bom ou excelente? Essa é a nota mínima que deve tirar na disciplina 1. Para quê? Para ele ser aprovado e poder escolher as próximas disciplinas que ele vai cursar. Quer dizer, para ele ser aprovado como excelente ou bom, certo? No caso, ele vai ficar na parte do bom, porque nós consideramos o 7. Então, o mínimo que ele tem que tirar aqui é um 8,25. Gente, aqui a gente aplicou média simples e média ponderada, tá? Então, gravem essas duas fórmulas e apliquem nas atividades que eu solicitar. Até a próxima videoaula.